informação é de que as 4 ligações simples do carbono são idênticas. O que quer dizer isso? Olha só essas moléculas que estão aqui. Todas elas, né, vocês podem perceber, é um carbono ligado a 3 cloros, né, e um hidrogênio. Essa frase significa que todas essas moléculas são, na verdade, o mesmo composto. Tá? Isso quer dizer idêntico. Não importa se o hidrogênio está aqui para cima ou está aqui para baixo, as 4 ligações simples, não importa se é para cima, para baixo, para o lado, ela é idêntica, tá bom? É a mesma coisa. Então, isso aqui também é uma coisa que vocês não precisam decorar esses postulados, eles vão estar se apresentando para vocês. Vocês vão ver que todas as moléculas, elas vão se apresentar dessa forma para vocês. E aqui, eu falo porque vem sempre muita dúvida. Às vezes eu passo algum trabalho, alguma estrutura que vocês veem, o oxigênio está lá para cima, aí quando eu vou passar para o quadro, enfim, passar para um outro momento, eu boto o oxigênio embaixo, e às vezes já vem a confusão se é a mesma molécula. Então agora já estou falando, é a mesma, tá bem? Terceira informação. O carbono tem a capacidade de formar longas cadeias com outros átomos de carbono. Parece uma coisa óbvia, mas é uma característica muito única, né, desse átomo. Então, olha só uma molécula de triglicerídeo, né? Alguns já ouviram falar sobre isso. Olha quantos carbonos aqui, né? Aqui, ó, o que é essa cadeia? A gente vai estar muito falando de cadeias carbônicas. Olha só que grande, né? E vai, assim vai, né? Tá bom? Então, isso é uma característica também bem específica do átomo de carbono. Algumas outras informações importantes, pessoal, nesse início aqui é sobre os outros elementos químicos que muito vão se apresentar nos compostos orgânicos, né, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, é que enquanto o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio vai fazer 3, tá? 3 ligações. Também pode ser que seja uma tripla, como tem aqui, né, nesse caso ou nesse caso, 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, tá bom? Também é diverso, mas são 3 ligações. Oxigênio, quantas ligações o oxigênio faz? Olha só, olha uma molécula de água, quantas ligações o oxigênio faz? Né? Então, faz 2 ligações, pode ser dupla ou pode ser 2 simples, ó, como tem aqui, como tem na água, tá bom? Então, oxigênio, 2 ligações, e hidrogênio, novamente, vocês podem sempre pensar na molécula de água, se isso ajudar vocês, né? Ou então, percebam aqui também, uma ligação só, tá bom? 4 ligações carbono, 3 nitrogênio, 2 oxigênio, 1 hidrogênio. Então aqui aqui é para vocês exercitarem, vou deixar aqui, depois vocês vão pegar essas 4 estruturas químicas aqui, vão informar a quantidade de carbono e hidrogênio, fórmula molecular e quantidade de carbonos insaturados, certo? Qualquer coisa, volta um pouquinho para lembrar o que é o carbono insaturado. E aqui uma outra, deixa eu só, faltou uma coisinha aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de passar o último exercício. Olha só, tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês numa tabela aqui, que traz qual que vai ser a geometria desses carbonos e o que nós chamamos de hibridização. Eu não vou estar falando nessa videoaula o que é hibridização, então eu vou ver se eu vou fazer uma videoaula só para isso, ou se eu vou deixar aberto para se alguém quiser saber, eu vou explicar, tá? Porque só essa explicação, ela demanda alguns minutos do que é isso, tá? Mas enfim, é uma teoria que ela vai explicar o porquê que o carbono faz 4 ligações, tá? Que as teorias que cabem para a maioria dos elementos químicos não cabem para o carbono. Aí surgiu essa teoria da hibridização, né? E, enfim. Então, essa tabela aqui, ela vai trazer o quê? Que, por exemplo, para o carbono que tem 4 ligações simples, a gente diz que ele apresenta hibridização sp3 e a geometria dele é tetraédrica. O que é essa geometria tetraédrica? Olha só, 4 ligações simples, né? Ó,
Vou mexer ele aqui. Isso é um tetraedro, tá percebendo? Tridimensional. São os pés de galinha ali que tem no mole, né? Ó, tá vendo? Ó, aqui eu só consigo ver 3, né? Acho que só tem 3 ligações, mas não. Lá tem uma, então, ó, tem essas 3 aqui. Sempre fica uma para trás, para frente, pro lado, certo? Carbono com 4 ligações, tetraédrico. E hibridização sp3. Vou mostrar os demais aqui e vou para outra tela mostrar para vocês as geometrias. Então, nós vimos isso aqui, né, sp3. Aí, quando ele tem uma ligação dupla e 2 simples, ele é chamado de sp2, hibridização sp2 e geometria trigonal plana. E os outros 2 aqui são sp. Então, eu vou só lá para outra tela mostrar para vocês as geometrias, tá? Então, vamos ver, ó. Primeiro, a outra possibilidade, uma ligação dupla e 2 simples. Olha só. Se eu mexer aqui, ó, eu vou soltar. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é um triângulo no plano, né? Tá vendo, ó? Um triângulo no plano. Por isso se chama essa geometria aqui, quando o carbono tem uma ligação dupla e 2 simples, de trigonal planar. Vou colocar aqui, ó, ver ângulos de ligação. 120 graus, ó. Aqui se eu mexo, né, ele varia um pouquinho, mas depois já deixa estabilizar, tá bom? Então, uma ligação dupla e 2 simples, hibridização sp2, trigonal plana, 120 graus. Tá tudo lá na tabelinha. Agora, 2 ligações duplas, que é outra possibilidade. Olha só. Olha como é que ele é, um bastão, né? Isso aqui a gente chama de geometria linear. Linear. Com ângulo 180 graus, então, tá bom? Hibridização SP. São 3 tipos de hibridização só. SP3, que foi a primeira que eu mostrei, SP2 no caso anterior, e SP quando ele é linear. Então, 2 ligações duplas é linear e ainda, se tiver a última possibilidade, é uma ligação simples e uma tripla. Tá bom? Ó, tripla também. Opa, deixa eu mexer aqui para vocês. Ó, novamente, linear também, hibridização SP, certo? Bastãozinho. Então, essas são as geometrias que o átomo de carbono apresenta, né? Dentro das moléculas, certo? Então, isso aqui tá tudo resumido aqui, tá? Para vocês. Geometria, os ângulos de ligação, qual é a hibridização para cada tipo de ligação entre os carbonos, do carbono, desculpa. Daí aqui é o último exercício que eu proponho que seja feito, né? Então, para cada carbono aqui, ó, você vai indicar qual é a hibridização dele, certo? De acordo com aquela tabelinha anterior. Quais são as ligações sigma e as ligações pi, geometria e ângulo de ligação. Então, eu deixei um exemplo aqui para o carbono 6, ó. Carbono 6, ele tem uma ligação simples com hidrogênio, que está aqui, então uma ligação só, né, com hidrogênio, então é uma ligação sigma. Com o carbono 5, que é uma tripla ligação, então ele tem uma ligação sigma e 2 pi, né? Qualquer coisa volta lá no anterior, no que a gente falou anteriormente. Se é uma ligação simples e uma tripla, tabelinha anterior, hibridização SP, geometria linear, ângulo de 180 graus. Então, eu quero que vocês façam com os demais carbonos também, tá? Com carbono 1 a 5. E no mais, pessoal, dica, tá? Pra gente poder aprender mesmo, assimilar, né? A maior parte do que a gente vai ver. Elabora o teu material de estudos à mão, escreve, tem um caderno, faça você mesmo a sua tabela, faça os exercícios propostos, mesmo que não tenha que entregar, e anote as tuas dúvidas para quando a gente se encontrar, que a nossa aula seja mais produtiva.